Tópico terceiro, como se explica a falta de resistência dos judeus? Subtópico primeiro. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época que assinara o decreto da construção do templo. Subtópico segundo. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. B. Nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Deus guerreou por eles e, sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. Subtópico terceiro, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Então, irmãos, nesse tópico terceiro e os seus respectivos subtópicos, a gente vai ver que os judeus falharam, né? Porque eles não deviam ter cessado a obra da construção do templo. Mesmo que após 15 anos aquela obra foi recomeçada, mas como eles tinham um decreto, uma ordem dada por Deus, que é soberano, né? É o Todo-Poderoso, e tinha um decreto assinado pelo rei Ciro, né? Que era uma autoridade maior aqui na terra, abaixo de Deus, a autoridade era do rei. Eles não deveriam temer, né? E parar de construir aquele templo do Senhor, a casa do Senhor. Eles falharam porque o líder dele, que era Zorobabel, o governador era Zorobabel, ele estava confiando na própria força do braço dele. Quando a força dele se esgotou, porque todo ser humano é limitado, ele não recorreu a Deus. Ele deveria recorrer a Deus antes de qualquer coisa, porque durante toda a história do povo de Deus, a gente vai ver de Gênesis e Apocalipse, o povo de Deus só vence, irmãos, buscando a Deus, buscando ao Senhor. É com oração que a gente garante vitória, que a gente alcança, né, as bênçãos que nós precisamos, o favor do nosso Deus aqui na terra para vencermos as aflições, vencermos as oposições, as perseguições que nós encontramos, nós enfrentamos ao fazer a obra do Senhor, ao viver uma vida santa para o Senhor, uma vida de obediência ao Senhor. Então, a falha dos judeus, né, foi que eles não buscaram a Deus. Mas eles também era uma questão espiritual, porque eles não foram orientados pelos seus líderes que eles deveriam viver em oração, deveriam viver em vigilância e serem perseverantes. Logo, a conclusão é, nós devemos ter uma vida contínua de oração, irmãos. Porque vai ter oposição, vai ter levante, vai ter retaliação, vamos enfrentar dificuldades na nossa caminhada com Cristo, mas nós vamos sempre vencer pelo poder da oração. Oração na vida do crente em Jesus Cristo, na vida do cristão, é essencial, é como o ar para nós estarmos vivos. Ninguém vive sem o ar para respirar. Então nós também, na nossa vida com Cristo, não podemos viver sem oração, porque senão o inimigo triunfa sobre nós. Devemos sempre recorrer ao nosso Deus, como o exemplo do rei Ezequias. Ele recorreu a Deus e Deus destruiu os assírios. Como Josafá recorreu a Deus, Josafá olhou para o céu, fitou os olhos no céu e falou: Senhor, nós não sabemos o que fazer.
quando os amonitas e moabitas vieram ao encontro dele, de Josafá, Judá e Jerusalém. E ali ele falou, mas os nossos olhos estão fitos em ti. Por quê, irmãos? Josafá sabia que era do céu que viria o socorro deles. É do céu que vem o nosso socorro. Então nós não devemos de recorrer ao Deus dos céus quando nós precisarmos de um socorro, né? De um favor, de um livramento ou alguma coisa do tipo. De alguma vitória, porque a gente só tem vitória buscando o nosso Deus. Vamos ao tópico 4.